Sou um servo de Deus em processo de restauração contra a procrastinação, restauração contra a ira, restauração contra a autossuficiência, né? E uma das áreas que Deus tem restaurado na minha vida já há um tempo é a questão dos relacionamentos. Então, a palestra de hoje, ela vai ter como objetivo trabalhar a questão dos relacionamentos, visando a mudança e a melhoria da nossa casa. Então, eu sou psicólogo clínico, faço parte da equipe da Policlínica aqui na Igreja Batista, também tenho uma formação teológica, né, onde eu atuo na área do ensino. Você pode sentar? E vamos lá então. E como foi dito, hoje eu vou falar sobre alguns segredos ou princípios para mudar a nossa casa. Quando eu digo mudar a nossa casa, eu estou falando mudar a nossa família, tá? Então até coloquei aqui uma foto da minha família, né? Uma foto aí do começo do ano. Hoje a minha bebê já não está tão pequenininha assim, já tem 8 meses e meio, mas é sobre isso que nós vamos falar. Então esses segredos, na verdade, eles são princípios que, se nós aplicarmos na nossa casa, na nossa família, isso vai trazer mudança. E quando eu digo princípios para mudar a nossa casa, eu estou falando princípios para mudar para melhor, tá? Porque uma coisa ela pode mudar para pior, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer para vocês princípios que possam mudar a nossa casa para melhor. Então, para começar, eu quero definir princípios. Antes de entrar no assunto em si, eu quero falar um pouquinho sobre princípios. O que são princípios? Ou o que é um princípio? Tá? Eu defino o princípio como um fundamento, como uma base. Ou seja, o princípio é algo atemporal e algo acultural. Ou seja, um princípio ele funciona em qualquer ambiente e em qualquer época. Não importa se você nasceu há 10 anos atrás ou se você nasceu há 70 anos atrás, o princípio ele permanece o mesmo. Ele pode até cair de moda, mas ele permanece o mesmo. Se você aplicar princípios na sua vida, se você guiar a sua vida através dos princípios, você vai ser bem-sucedido. Então eu destaco aqui que existem pelo menos 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de famílias. A primeira família ou as primeiras pessoas que eu destaco são as pessoas norteadas ou guiadas pelas emoções. Muitas pessoas elas permitem que as emoções guiem os comportamentos delas. Quando nós somos guiados pelas emoções, nós acabamos oscilando demais, nós acabamos errando muito. Por quê? Porque as nossas emoções elas são inconstantes. Então, por exemplo, se a ira, que é um sentimento, é uma emoção, governar o meu comportamento, eu vou acabar cometendo muitos erros. Não sei se você concorda. Por isso que nós estamos aqui em restauração contra a ira. Nós precisamos ter domínio da ira. Se a ansiedade, que é um sentimento, governar todas as minhas emoções, eu também vou ter problema, eu vou oscilar. Se o medo, ele governar os meus comportamentos, que é uma emoção, eu também vou ter problemas. É claro que as emoções, elas são importantes, né? Mas nós não podemos ser escravos das nossas emoções. Existem momentos na nossa vida que nós devemos ser governados pelas emoções, mas alguns momentos específicos. Por exemplo, se você está andando na rua e um pitbull raivoso escapa de uma casa e vem te atacar, nesse momento você precisa ser governado pelo medo, né? É preciso que haja uma descarga de adrenalina dentro de você e que o medo faça você se proteger, você fugir, você pular o muro, você subir numa árvore, você se defender desse pitbull. Então, em alguns momentos específicos, nós temos que ser governados literalmente pelas emoções. Mas se nós sempre somos governados pelas emoções, nós acabamos tendo problemas, nós acabamos oscilando. Por exemplo, o medo. Se eu sou controlado sempre pelo medo, o medo vai às vezes me paralisar e vai me impedir de tomar algumas decisões que eu precisaria tomar. Muitas pessoas que estão no processo de terapia, uma das demandas delas é essa. Elas falam, olha, eu tenho medo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o medo me paralisa. Então as pessoas governadas pelas emoções, elas acabam tendo muitos problemas. E existem pessoas e famílias que são governadas pelas emoções. Existem também famílias e pessoas que são governadas ou norteadas pelas circunstâncias. É aquele tipo de família ou de pessoa
que quando as coisas estão bem, elas se sentem bem, mas quando as coisas estão más, elas se sentem mal, né? Então, se a circunstância é boa, se eu estou empregado, se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, eu me sinto bem e as coisas vão bem. Mas se as coisas não estão de acordo com aquilo que eu previ, eu me sinto mal. Então, as famílias e as pessoas que são norteadas pelas circunstâncias, elas também são inconstantes. Por quê? Porque as circunstâncias, elas mudam, certo ou errado? Hoje as coisas podem estar todas bem para você, mas amanhã o quadro pode virar. Então, quando nós somos governados pelas circunstâncias, nós também somos inconstantes, nós também acabamos oscilando. E aí vem o terceiro tipo de pessoa que eu quero destacar, ou o terceiro tipo de família, que são as famílias ou as pessoas governadas ou norteadas pelos princípios. Como eu falei para vocês, o princípio é algo atemporal, é algo acultural, não importa a época, não importa a cultura, ele vai funcionar, e os princípios eles são estáveis. Então, quando nós somos governados pelos princípios, nós temos estabilidade, nós temos constância. Então, a nossa vida, ela deve ser governada por princípios. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer alguns princípios que, se nós aplicarmos no nosso dia a dia, nos relacionamentos, isso vai trazer segurança, isso vai trazer constância, isso vai trazer estabilidade à nossa vida e à nossa família. Só para exemplificar isso para vocês, eu tenho um ex-paciente, na verdade, e ele me autorizou contar essa história dele, é uma história tranquila, então não tem problema eu abrir para vocês. Ele conta que certa vez ele comprou um carro, e esse carro era um carro zero, quando ele comprou, então, se não me engano, tem 3 anos de garantia, quando você compra um carro zero, levando esse carro para fazer as revisões na concessionária. E ele deixou passar o prazo lá de uma das revisões, ele se confundiu na quilometragem, e eu não lembro exatamente os detalhes, mas é mais ou menos assim, ele tinha que levar com 10 mil quilômetros, ele levou com 20 mil quilômetros o carro, foi mais ou menos isso. E quando ele chegou na concessionária para fazer a revisão, o funcionário disse, não, cara, você perdeu a garantia que passou a quilometragem. E ele ficou, poxa, mas sério, não era 20 mil, não era 10 mil e tal. E ele falou, não tem nada que você possa fazer para mim, ou por mim? E aí o funcionário disse, tem sim. É só eu colocar no relatório que ao invés do carro estar com 20 mil quilômetros, ele está com 10 mil quilômetros. Aí ele olhou para o funcionário e disse assim, não, você não entendeu. Será que não tem nada que você possa fazer para mim sem mentir? Aí o funcionário olhou para ele e disse assim, não, sem mentir não tem o que fazer. E ele disse, então eu perco a mentir. Pegou o carro e levou num mecânico particular. Então nós vemos aqui uma pessoa que não foi governada pelas emoções, porque se fosse ele aceitaria a proposta do funcionário. Ele não foi governado pelas circunstâncias também, porque as circunstâncias a curto prazo eram favoráveis a ele, ele aceitaria também. Mas ele foi governado por um princípio que é o princípio da integridade, é o princípio da verdade, junto com o valor da honestidade. Então ele foi governado não pelas emoções, não pelas circunstâncias, mas ele foi governado por princípios que são imutáveis e atemporais. Então, quando nós somos governados por princípios, e a nossa família também, nós acabamos tendo essa segurança e essa estabilidade. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu quero dizer que os princípios que eu vou trazer para vocês, eles são princípios relacionais, tá? Eles se aplicam a qualquer relacionamento. Então são princípios para mudar para melhor a nossa casa, a nossa família. Mas poderiam ser princípios para mudar o seu cônjuge, princípios para mudar os seus filhos, os seus pais, o seu chefe, os seus subordinados, né? E até parece que eu estou falando uma loucura, que não, né? Como foi dito aqui na música, ninguém muda ninguém. Até mudar a nós mesmos é difícil, quanto mais eu posso mudar o outro. Mas nós vamos ver que existem alguns princípios que, se nós seguirmos, nós temos uma grande probabilidade de nos tornar uma influência no nosso ambiente e afetar as pessoas ao nosso redor. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nesses princípios para que você possa aplicar em qualquer relacionamento na sua vida, ok? Então vamos lá. Eu quero começar citando um texto que está em Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. E esse texto ele traz uma lei universal, que é a lei da semeadura e da ceifa.
O que diz nesse texto? Diz assim, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, né? Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então aqui nós vemos uma lei universal, que é a lei da semeadura e da ceifa. Ou seja, tudo que nós plantamos tem uma colheita previsível. Por exemplo, se você planta melancia, é previsível que você colha melancia, certo ou errado? Não adianta você plantar melancia e querer colher manga. Então eu posso prever aquilo que eu vou colher. Se eu plantei melancia, eu posso prever que eu vou colher melancia. Se eu plantei manga, eu posso prever que eu vou colher manga. Então, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então preste atenção, você escolhe o que semear. Agora, a partir do momento que você semeou, obrigatoriamente você vai colher. Essa é a lei da semeadura e da ceifa. Então aquilo que nós estamos colhendo hoje, se nós olharmos para trás, foi o que eu plantei lá atrás. E se eu quero estar bem daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou que a minha casa esteja bem, eu preciso estar atento. O que eu estou plantando hoje? E eu escolho o que plantar. Mas a partir do momento que eu plantei, a colheita, ela se torna obrigatória. Então nós colhemos aquilo que nós plantamos. É uma lei universal da semeadura e da ceifa. Eu gosto muito dessa frase aqui, que explica isso também. É uma frase do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, onde ele diz assim, nunca se esqueça de sempre se lembrar, de nunca esquecer que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Então ele está falando de responsabilidade, ele está falando de semeadura e de ceifa. Então nunca se esqueça de sempre se lembrar, de nunca esquecer que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Coloquei aqui a foto do Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. Não sei quantos viram esse filme e lembram dessa cena. Nessa cena ele entra em casa, a esposa dele, a Rosana, está sentada no sofá, e ele entra dando de dedo na cara dela. E ele nem cumprimenta ela, né? Ele já chega dando de dedo e diz assim, não abre a boca para falar do meu batalhão aqui nessa casa. Quem manda aqui nessa... solta um palavrão, sou eu. Não abre a boca para falar do meu batalhão aqui nessa casa. E dando de dedo, super agressivo. E ele, O que acontece? No outro dia, quando ele acorda, tem um bilhetinho da Rosana se despedindo dele, indo embora. Inclusive ela estava grávida, abandonou ele e deixou ele na mão. Então nós vemos que ele semeou algo e ele colheu algo. Então se você chega na sua casa irritado ou irritada, né, xingando todo mundo, falando palavrão, soltando os cachorros, o que é previsível que você colha? É previsível que você colha coisas negativas. Não tem como eu chegar na minha casa irritado, falando um monte de besteira, falando palavrão, e os meus filhos ou a minha esposa olharem para mim e disserem, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa, já chegou em casa gritando, berrando, a noite vai ser maravilhosa. Não tem como. Isso vai trazer uma negatividade para o ambiente. E eu vou acabar colhendo aquilo que eu estou plantando. Agora, se eu chego em casa bem-humorado, com flores, romântico, eu vou brincar um pouquinho, tá cheio de dinheiro no bolso, e digo, opa, hoje se prepara aí, todo mundo se arruma, porque nós vamos sair para jantar naquele restaurante que vocês gostam, tal, e dou um beijo, e sou uma pessoa gentil, generosa. O que é previsível que aconteça? É previsível que o ambiente se torne leve, que o ambiente se torne alegre, e eu comece a colher os benefícios da minha semeadura. Agora, claro, estou falando de uma semeadura a curto prazo, que você já colhe na hora, mas imagine isso a longo prazo. Então, se eu semeio coisas boas nos ambientes onde eu convivo, a longo prazo eu vou colher muitas coisas boas. Mas se eu semeio coisas ruins, eu vou colher não só a curto prazo, mas a longo prazo também coisas ruins. Então, é o princípio da semeadura e da ceifa.
né? Então, olha só, as nossas ações, elas provocarão reações previsíveis. É como diz a lei de Isaac Newton, né? Isaac Newton diz que toda ação sempre provoca uma reação oposta e de igual intensidade. Então, quando eu tenho uma ação, eu provoco no ambiente em que eu estou uma reação oposta e de igual intensidade. Então, como é que eu mudo a minha casa? Como é que eu mudo a minha família? Como é que eu mudo as pessoas que convivem comigo? É possível mudar mudando. Mudando o quê? Mudando a minha semeadura. Mudando a mim mesmo. Se a minha ação, ela provoca uma reação oposta e de igual intensidade, então eu posso prever qual vai ser a reação diante daquilo que eu semeio. Vocês estão me entendendo? Então como é que eu mudo o outro? Eu mudo o outro mudando a mim mesmo. Eu mudo o outro mudando a minha semeadura, aquilo que eu tenho plantado. E a partir do momento que eu planto coisas boas, eu começo a colher coisas boas também. É como a visão sistêmica da psicologia, né? Tem uma área da psicologia que a gente chama de psicologia sistêmica, familiar sistêmica. E essa área da psicologia mostra que a família, ela funciona como um sistema, onde cada pessoa na família é uma engrenagem, ou é um membro desse sistema. E quando um membro melhora, isso afeta positivamente os outros. Quando um piora, isso afeta negativamente os outros. Então, digamos, uma família onde um dos membros da família começa a se tornar um usuário de drogas ou de bebidas, isso influencia negativamente todo o sistema, né? Agora, quando um se comporta de uma maneira legal, adequada, começa a semear coisas boas, isso de alguma maneira também afeta todo o sistema. Para ficar bem claro, é como o seu corpo, o nosso corpo humano. Nosso corpo, ele é um sistema formado de vários membros, de vários órgãos. Quando todos os órgãos estão saudáveis, o corpo funciona bem. Se um órgão começa a ter problema, isso afeta negativamente também outras áreas da nossa vida. Por exemplo, vamos pensar num detalhe interessante, uma dor de dente que seja. Isso afeta, às vezes, o teu psicológico, você começa a dormir mal, você começa a ficar irritado com as pessoas, então afeta outras áreas da sua vida também, né? Então, na família é a mesma coisa. E, claro, você pode viver sem alguns órgãos, né? Você pode viver sem um dedo, você pode viver sem um olho, porque eles não são órgãos vitais. Mas você não pode viver sem um cérebro, por exemplo. Se o seu cérebro morrer, você tem morte cerebral, você vai a óbito. Sem um coração, nós também não podemos viver, por exemplo, né? Então, alguns órgãos, eles acabam sendo vitais. E a família é mais ou menos assim, né? E existem os órgãos mais importantes, né? E existem também aqueles menos importantes. Então, especialmente quando um pai, uma mãe, né? Aqueles que são os líderes da família estão bem, isso afeta também positivamente todo o sistema. Então, vai pensando aí, se você quer mudar a sua casa, mude a você mesmo. Mude a sua semeadura. O que você tem plantado dentro da sua casa e nos seus relacionamentos. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Legal? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Então vamos lá. Uma frase interessante sobre isso também é uma frase do Dale Carnegie, né, o escritor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro da década de 30, então ele é um autor já falecido, mas ele diz assim, né, numa das partes do livro: você conhece alguém a quem deseja modificar, aconselhar e melhorar? Isso é muito bom, estou inteiramente a favor, mas por que não começar por si mesmo? É uma pergunta que ele faz, né, mostrando que se você quer mudar alguém, você precisa começar mudando a si mesmo, passando por esse processo de restauração, mudando a sua semeadura para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Um exemplo bíblico também aqui, Provérbios 15, 18, que mostra que a ação provoca uma reação, é esse versículo: o homem irritável, ele provoca o quê? Dissensão. Então nós vemos uma ação que provoca uma reação. O homem irritável provoca dissensão. Aí nós poderíamos entender que o homem amoroso também provoca uma reação boa, né? Não tem um versículo que fale exatamente sobre isso, mas nós vemos aqui ação e reação. Aquilo que eu planto, eu acabo por colher. Ok? Para ficar bem claro, eu quero contar aqui uma ilustração. Essa ilustração ela é intitulada O Veneno para a Sogra, tá? E essa ilustração ela conta a história de um casal
que morava na China, né, um casal de chineses, e após o casamento deles, eles vão morar com a sogra da moça, ou seja, com a mãe do rapaz. Né? Ela era viúva, e eles então casam e vão cuidar da mãe do rapaz. Com o tempo, com o passar dos dias desse casamento, a nora começa a ter muito problema com a sogra, o que não é incomum, né? Então não é muito aconselhável morar com a sogra, mas nesse caso eles precisavam cuidar dela, e ela começa a ter um atrito, a sogra com a nora. E a nora, ela começa a ter muita raiva da sogra, né? E ela começa a desejar a própria morte da sogra, queria que a sogra morresse. Mas como ela não queria cometer nenhum ato assim homicida, ela vai procurar ajuda. E ela sobe no alto de um mosteiro e ela pede o conselho para um sábio. E aí ela vai se aconselhar com esse sábio, conta a sua situação, e o sábio olha para ela e diz assim: não se preocupe, eu vou resolver o teu problema. E ele vai até um armário, abre o armário e pega um saquinho de ervas e dá para ela, e diz assim: olha, isso aqui é veneno para matar a tua sogra. E esse veneno vai matar a tua sogra lentamente. Mas detalhe, vou te dar aqui o segredo para que ninguém desconfie do que você está fazendo. Então todos os dias você prepara a comida, prepara o prato da tua sogra e põe um pouquinho dessas ervas no prato dela e serve ela. Mas para que ninguém desconfie, você a partir de hoje comece a tratar ela com amor, tratar ela bem, com gentileza, com generosidade, e aí ninguém vai desconfiar do que você está fazendo. E ela ficou toda feliz, desceu lá do mosteiro, da casa daquele sábio, e a partir desse dia ela começou a temperar a comida da sogra com aquelas ervas. Então preparava o prato para a sogra, servia a sogra, mas juntamente com isso ela começou a tratar a sogra bem. No começo, de maneira forçada, claro, porque ela não gostava da sogra. Mas ela foi tratando bem. E como ela começou a tratar a sogra bem, o que aconteceu? Ela começou a ser retribuída. E a sogra começou a mudar com ela. E começou a ser gentil com ela, começou a ser amorosa com ela também. E foram passando-se os dias e passaram-se alguns meses. E ela caiu em si, ela disse: puxa, na verdade eu amo essa mulher. Essa mulher é maravilhosa, olha como o nosso relacionamento melhorou, nós estamos nos dando bem. E quando ela caiu em si, ela falou: puxa, eu tenho que dar um jeito. Voltou para aquele sábio e disse assim: sábio, será que não tem um antídoto? Porque eu não quero mais que a minha sogra morra. E aí o sábio olhou para ela, deu risada e disse assim: não se preocupe, porque o que eu dei para você, na verdade, era vitamina para melhorar a saúde da sua sogra. Porque o veneno, na verdade, estava no teu coração, estava dentro de você. E quando você mudou a sua atitude, o seu comportamento, começou a semear coisas boas na vida da sua sogra, você passou também a colher. Então como é que eu mudo o outro? Eu mudo o outro mudando a mim mesmo, mudando o meu comportamento, mudando a minha semeadura. E no começo pode ser difícil, porque nós temos que pensar, mas com o tempo isso vai se tornando